A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber os nossos vídeos e as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Antes de falarmos da nossa dinâmica que temos a cada semana, e hoje nós vamos trazer 3 dinâmicas valiosas para você, mas antes nós queremos dar a nossa dica Ensinador Cristão. Hoje nós vamos falar sobre o ensino para adulto, porque para nós melhorarmos a qualidade do ensino ajustado aos adultos, nós precisamos conhecer as suas necessidades, muitas vezes também as suas preferências, as suas expectativas e principalmente de que modo se harmoniza a aprendizagem do adulto, tá certo? Então é importante entendermos que o adulto ele precisa envolver-se totalmente no processo ensino-aprendizagem. Por quê? Porque qualquer tempo gasto sem que o aluno esteja profundamente envolvido na lição é um tempo perdido. O que se pensa geralmente é que somente as classes infantis e também de adolescente necessitam de alimentos incentivadores para capacitar e cativar a atenção dos alunos para o estudo da Palavra de Deus. E na verdade não é assim. Os adultos também precisam. Outra coisa também importante é o adulto também requer métodos flexíveis e variados. Nós não devemos tornar os nossos métodos tão rígidos a ponto de não admitirmos meios de comunicação mais práticos e também flexíveis. Nós precisamos diversificar os nossos métodos e também adequá-lo eficazmente às novas circunstâncias dos dias atuais. Ou seja, mudar a maneira de comunicar uma verdade sem alterá-la. Então, um dos maiores problemas do ensino nas escolas dominicais atuais, independe da faixa etária, é justamente a questão da inadequação dos métodos de ensino. Nós também queremos dizer para você que o adulto também precisa de novidades. O professor ele deve cultivar sempre o senso de novidades e também deve criar um ambiente de constante expectativa do novo, do atraente, da curiosidade. O adulto, ele quer livrar-se do tédio, da monotonia, e ele deseja entrar em atividade e demonstrar que também ele é habilidoso e criativo. Uma coisa também importante que você precisa entender é que o adulto ele precisa ser incentivado. Antes de iniciar a lição, o professor ele deve propiciar aos seus alunos boas razões para ele continuar assistindo essas aulas. Contar antes uma história interessante, uma ilustração curiosa, uma notícia de última hora, uma experiência vivenciada, principalmente pelo próprio professor. Tudo isso constitui excelentes formas de incentivar o aluno. Quero também dizer para você que o adulto ele precisa ser compreendido, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser valorizado. O professor ele deve ouvir, ele deve dialogar com os seus alunos. Há professores que se colocam num pedestal julgando-se donos do saber. Tais professores eles se esquecem que os seus alunos independem da escolarização para possuir um grande conhecimento, mas ele tem experiências de vida. Essas experiências, elas são dignas de serem compartilhadas e você precisa valorizar isso. E por último, eu gostaria de te dizer que o adulto ele precisa sentir que faz parte de um grupo. Dentre as muitas funções do professor, destaca-se a de socializar. Inclusive, a própria educação e o ensino são fenômenos de interação psicológica e também de comunicação social. O professor de temperamento egocêntrico, fechado, incapaz de manter contatos sociais com certo entusiasmo, não está talhado
para as funções do magistério cristão. Então entenda que ser professor é diferente de simplesmente ocupar um cargo de professor, mas exige responsabilidade e compromisso com as coisas de Deus. Vamos agora para a nossa primeira dinâmica. Esta primeira dinâmica ela vai falar sobre a oração como uma chave para tudo. Então qual é o objetivo dessa dinâmica? É de mostrar a importância da oração na vida do cristão. O que é que você vai usar como material para esta dinâmica? Você vai usar um cadeado. O cadeado não precisa ser tão grande, tá? Juntamente com a chave do cadeado. Você vai usar uma caixinha ou um baú pequeno que pegue esse cadeado, tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês terem uma ideia mais ou menos. Esse aqui quem fez foi a minha esposa, ela fez de EVA, tá? Então a gente tem aqui, ó, um baú, tá? E uma Bíblia que possa caber dentro desse baú. A Bíblia já está aqui dentro, tá? Então, o que é que você vai precisar? Cadeado com a chave. Aqui a chave, ó. Tá? Mas também você vai escrever nesta chave a palavra oração. A chave que abre o cadeado. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. A chave que abre o cadeado com o nome oração, tá? Muito importante você fazer isso. Então vamos para a nossa atividade. O que é que você vai fazer nesta dinâmica? Você vai colocar a Bíblia dentro dessa caixa, dentro desse baú, certo? A chave que abre a caixa, né? Com um cadeado que tranca, e também a caixa que deve conter uma etiqueta. Aliás, a chave nela deve conter uma etiqueta com o nome oração, conforme eu mostrei para vocês, ó. Tá? Tá aqui, ó. Certo? Então mostre a caixinha com o cadeado, tá? Para os seus alunos, para nós termos assim um acesso a esta caixa, né? Ao que está dentro dessa caixa. Mostre para ele, né? Informe, olha, para nós termos acesso ao que está dentro dessa caixa, nós precisamos de quê? Já que ela está com um cadeado, nós precisamos de uma chave, certo? Mas não é qualquer chave, é a chave certa para abrir o cadeado. Caso contrário, você não vai conseguir abrir o cadeado que está fechando a caixa. Então é isso que você vai mostrar para os seus alunos. Então, depois de você mostrar isso, você vai tentar abrir a caixa, só que você vai tentar abrir com a chave errada, usando outras chaves. Tá? Então tenta uma, tenta com outra, tentando abrir o cadeado. Então depois que você não conseguir abrir com outra chave, você vai mostrar para os seus alunos, né, a chave que realmente abre a fechadura. E nesta chave vai estar escrito, como eu mostrei para vocês, o nome oração, tá? Então você vai abrir, né, a fechadura, certo? Com esta chave que tem o nome oração, tá? E vai conversar com os seus alunos sobre isso. Então informe para os seus alunos que esta fechadura aqui é uma fechadura especial. É uma fechadura diferente dessas que nós encontramos. Essa fechadura, ela necessita também de uma chave diferente. Então diga para eles que da mesma forma é a fechadura da despensa de Deus, tá? Coloque a caixa, né, sobre a mesa, certo? Mostre a chave para ele, né, a chave da oração, e depois indague para ele. Se esta caixa fosse a despensa de Deus e você necessitasse de uma ou mais bênçãos, né? Como precisando muitas vezes de resolver um problema de angústia, de perdão, de cura, né? De bênçãos das mais variadas da parte de Deus. Então,
era necessário também uma chave especial, uma chave própria para abrir esse tipo de fechadura. Então, você vai mostrar que a caixa está fechada e ela precisa de uma chave para abrir, certo? Então, você vai agora tentar abrir com esta chave especial. E é justamente com a chave que tem o nome oração, tá? Você vai abrir o baú, né? Ou uma caixinha, não importa, irmãos, o tamanho da caixa, tá? O importante é que caiba a Bíblia dentro. Você pode arrumar uma caixa de qualquer tamanho que dê para colocar um cadeado, tá? E vai mostrar para os seus alunos. Olha, para você abrir essa fechadura especial, você vai precisar da chave oração. Do mesmo jeito, também é a despensa de Deus. Há coisas que para você abrir a despensa de Deus para receber em sua vida, você também precisa da chave da oração. Então, você deve segurar, né, da forma correta, né, e mostrar para os seus alunos que nós também precisamos desta chave da oração. Se nós queremos receber as bênçãos do Senhor, se nós queremos alcançar o céu, se nós queremos ter uma intimidade maior com Deus, tudo está aqui nesse baú, tá? Então é uma forma simbólica, né? Então, se eu quero conseguir, tudo está aqui na despensa do Senhor. E ela só abre com a chave certa, que é a chave da oração, tá? É a chave da oração que vai abrir essa despensa. Vamos abrir ela agora? Então o que é que tem dentro? Uma Bíblia. A palavra de Deus. É aqui onde você vai despertar os seus alunos para oração. Dizer para ele, olha, para eu poder ter acesso ao Senhor, porque a Bíblia é uma representação do Deus vivo. É aqui onde está a sua palavra, é aqui onde está a sua vontade, é aqui onde está o querer de Deus, na palavra de Deus. E é justamente ao abrir a despensa do Senhor com esse cadeado, né, com a chave da oração, ele tem acesso a toda a despensa de Deus. Eu espero que essa dinâmica realmente ajude você e ajude também o seu aluno a compreender que ele precisa orar, que ele precisa buscar a Deus para ele poder receber as bênçãos que estão disponíveis na despensa do Senhor. O que é que ele precisa fazer? Apenas usar a chave da oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos. Vamos para a nossa segunda dinâmica. Esta segunda dinâmica vai falar sobre a importância do jejum. Tá certo? Então, como eu disse, né, a dinâmica tem como objetivo mostrar a importância do jejum para a nossa vida espiritual. E qual é o material didático que você vai usar para esta dinâmica? Você vai precisar de 2 pratos, tá? 2 pratos. Vou pegar aqui, ó, para mostrar para vocês. Dois pratos, tá? Você vai precisar. E também você vai usar o papel, tá? Tá aqui o papel, ó. Nesse papel tem escrito alguns nomes, ó. Frutas, verduras, arroz, macarrão, feijão, carne. Ou você usa o papel, ou então você usa estas coisas aqui dentro do prato, né? Botam algumas frutas, um pouquinho de fruta, um pouquinho de verdura, de arroz, macarrão, feijão, tá? Um pedacinho de carne. Eu preferi usar o papel, tá? Então isso aqui simboliza o quê? Daqui a pouco nós vamos dizer. Então, em um dos pratos você vai colocar isso, tá? No outro prato, no segundo prato, você vai colocar o quê? Você vai colocar a palavra, olha aqui, ó, a palavra jejum, tá? Então você tem 2 pratos. Em um, você vai colocar o nome frutas, verduras, arroz, feijão, carne.
e no outro a palavra jejum, tá certo? Então vamos ver como nós vamos fazer esta dinâmica. Você vai iniciar a dinâmica mostrando o prato com os vários alimentos, tá? Com estes vários alimentos, né? As frutas, as verduras, o arroz, o macarrão, o feijão, a carne, tá? E aí, quando você mostrar para os seus alunos esse prato, você vai fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: qual a importância desses alimentos para a nossa vida física? Esta é a primeira pergunta. Ouça os seus alunos para ver o que eles têm a dizer, tá? Qual a importância desses alimentos para a nossa vida física? Depois que eles responderem, você vai dizer o seguinte. Segunda pergunta: o que aconteceria com o nosso corpo se nós não nos alimentássemos? O que é que aconteceria conosco, com o nosso corpo físico, se nós não nos alimentássemos? Com isso aqui, né? Vamos começar. Vamos ouvir de novo o que eles têm para dizer. Ouça bem os seus alunos. Depois que você ouvir eles, né? Você vai pegar o segundo prato, tá? Com a palavra jejum, certo? Depois de você ouvir os seus alunos, né? Você vai explicar que assim como o nosso corpo, ele precisa de alimento para sobreviver, sem este alimento cotidiano, o corpo acaba morrendo, ou pegando uma doença, enfraquecendo e depois sempre morrendo. O nosso espírito também precisa de alimento, precisa alimentar a fé, né? Para que ele se torne forte. Então, você vai apresentar o prato com o nome jejum, dizendo que nós devemos alimentar o nosso espírito com o jejum. É o jejum que faz com que o crente se fortaleça cada dia mais em comunhão com Deus, se fortaleça na fé, fortaleça a sua vida espiritual. Então, o jejum, ele nos traz quebrantamento, ele nos traz uma aproximação maior com Deus. Então, o cristão precisa do jejum na sua vida para viver esta vida cada dia melhor de comunhão com Deus. O jejum, ele tem um benefício espiritual muito grande para o nosso espírito. Então, mostre para ele. E assim como o nosso corpo precisa de alimento para que o nosso corpo ele possa sobreviver e ficar forte, o nosso espírito também precisa do jejum para também se fortalecer. Então é esta lição que você vai deixar para os seus alunos, tá bom? A respeito do jejum. Tenho certeza que vai servir de uma grande lição espiritual para a vida dos seus alunos. Agora nós vamos para a nossa terceira dinâmica. Essa terceira dinâmica, ela vai se encaixar muito bem no terceiro tópico da lição, que trata sobre a importância do jejum e da oração, né? O jejum e a oração, ou a oração e o jejum sendo trabalhados juntos. Então o que é que você vai fazer nesse terceiro tópico? Você vai dividir a sua classe em dois grupos, tá? Então, nesta divisão que você vai fazer, você vai, com base no texto bíblico da lição, você vai pedir que o primeiro grupo debata sobre a maneira eficaz de se orar ao Senhor. Abordando o quê? Você vai utilizar os seguintes direcionamentos para a discussão. A oração em secreto, né? A oração que visa o exterior e também que a oração não é um ritual vazio, conforme nós estamos mostrando para você aqui ao lado. Tá vendo? Então, ao destacar a oração, você vai se utilizar, né, vai direcionar o seu aluno para discutir em grupo sobre a oração do secreto, a oração não visando o exterior e a oração como um ritual vazio.
tá? O segundo grupo. Bom, o segundo grupo, ele vai discutir acerca da forma correta de jejuar. Então também, conforme vocês podem observar logo abaixo, tá? Mas isso é interessante, gente. Eu coloquei um acima e um abaixo, mas no quadro, vocês vão dividir um quadro. Pode ser quadro de giz, quadro branco. Vocês dividem o quadro no meio. Então, em uma parte do quadro, para um dos grupos, você coloca o que eu falei logo no início, né? Sobre a oração. A oração em secreto, a oração não visa o exterior e não é um ritual vazio. Então fica de um lado do quadro. Do outro, você vai colocar o que está logo abaixo aí. Em secreto, o jejum, né? O jejum em secreto. O jejum não é para autoglorificação, que era o que ocorria com os fariseus, certo? E o jejum é uma entrega pessoal. Então coloque cada grupo para discutir entre si cada uma desse assunto, desse direcionamento que você está dando. Então, dentro do jejum, estes assuntos que eles foram direcionados a discutir. Então, eles vão ter 5 minutos para conversar entre eles e depois elegem um líder para que esse líder ele possa colocar, expor para o grupo que vai ficar ouvindo, né, o que eles entenderam do assunto. Depois o grupo se senta e manda o outro grupo apresentar. Então o grupo sobre a oração vai falar, depois ele se senta e agora quem vai apresentar é o grupo do jejum. Então, após a exposição de cada grupo, você pode dar uma palavra de fechamento geral para concluir o assunto desta dinâmica que será muito interessante para a vida espiritual dos seus alunos. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, que Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos e as nossas dinâmicas. Compartilhe. Se você está gostando, mande para outras pessoas, para que as outras pessoas também possam interagir, para que as outras pessoas também possam usar o nosso trabalho, a nossa dinâmica na sala de aula de escola dominical. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, em nome de Jesus.